Finalmente eu começo aqui no vlog a série sobre estações de Toronto. E claro, eu tinha que começar pela principal estação daqui, que é a Union Station. Na verdade, ela não é só a principal estação de Toronto, ela é a principal estação do Canadá. Lá você pode, além de pegar o metrô, né, ela na verdade está na ponta do U, que é o U da linha 1, que faz interligação, e aí essa linha faz interligação com as outras linhas, como também de lá saem trens para o Canadá e até para o exterior. Lá, por exemplo, você pode pegar um trem para Nova York. A Union Station não é somente a estação mais movimentada de Toronto, ela é a estação mais movimentada do Canadá. Estima-se que diariamente passem por aqui 250 mil pessoas. Sim, 1/4 milhão de pessoas passam por essa estação todos os dias. Daqui partem metrô, ônibus, trens para o Canadá e para outras partes da América do Norte e também bicicletas. Atualmente a estação está em obras, então quando você entra parece que está um caos por lá, porque você vê muito tapume, você vê muito barulho de obra. Mas ainda assim, entre um tapume e outro, você consegue ver a grandiosidade da arquitetura dessa estação. Ali entre a obra, por trás de algum plástico, você consegue ver a arquitetura que está por trás, que na verdade lembra muito mais a de uma catedral do que a de uma estação de trem, algo que foi proposital. Quando começaram a construção em 1923, a ideia era criar algo grandioso, algo que fizesse com que os viajantes, quando chegassem a Toronto, se impressionassem com a cidade. Então fizeram algo que, na época, era praticamente uma loucura, porque você tem que lembrar que era o período entre guerras e o mundo estava escasso de materiais. Era praticamente uma ostentação fazer uma obra desse tamanho. Gente, imagina isso daqui sendo construído na década de 20. Era uma época em que os materiais eram muito escassos no mundo. Então realmente Toronto queria impressionar, porque se até hoje é uma obra assim que é enorme, lembra realmente a arquitetura de uma catedral, imagina naquela época de tanta escassez no mundo, imagina enquanto prédios na Europa eram danificados e Toronto construindo uma coisa tão grande. A questão é que eles queriam impressionar o viajante quando ele chegava, mas para falar a verdade, em volta não tinha muita coisa. A cidade ainda não estava desenvolvida e, claro, vivia a sombra de Nova York, que naquela época já era uma grande cidade. Mas se naquela época, quando a pessoa saía daqui da estação, não encontrava nada, hoje é um pouco diferente a história. Na verdade, não é que não tinha nada assim fora da estação. Na mesma época também construíram o Hotel Fairmont, que era um hotel de luxo, aliás é um hotel de luxo até hoje, e ele é imponente. Quando você sai da estação, a primeira coisa que você vê é esse prédio super luxuoso. Acho que uma das coisas mais legais sobre esse hotel nos dias de hoje é que ele faz um contraste lindo com os prédios modernos. Então você tem a estação de um lado, o hotel do outro, lembrando a década de 1920, mas por outro lado você vê como a cidade cresceu desde então. Bom, já que eu acordei bem cedo para vir para cá, já me familiarizei com a área, agora é hora de procurar um café.
legal, eu tava passando por essa praça que tá em reforma e estão fazendo um chafariz, ó, que vão ter várias esculturas de cachorro. Olha que lindo! Eu ia pedir só um cafezinho, mas eles tinham no menu esse café que é White Chocolate Macadamia Milk Latte. E o chocolate é simplesmente de Lindt. Aí não tinha como resistir, né? A xícara não tem asa. Como é que eu vou tomar isso se a xícara não tem asa? Ai, meu Deus. Vamos experimentar pra ver se é tão bom mesmo como promete, né? É, como todo Lindt, nunca decepciona. O coração é bom, normal. Um coração de manteiga tem que ser gostoso. Eu gosto de coração de manteiga assim, simples, sem recheio. Isso me faz lembrar meus tempos de Buenos Aires. Apesar de que, pra falar a verdade, eu nunca encontrei medialunas como a de Buenos Aires em nenhum lugar do mundo. Os argentinos fazem muito bem. Mas esse café aqui não tem outro lugar do mundo, não. Quer dizer, não sei que eles têm um limite. Até o piso, olha só que lindo. Bom, depois desse café maravilhoso, é hora de ir pra casa. Mas se um dia você vier ter esse café, que eu extremamente recomendo, na verdade tem outros pela cidade, esse Balzac é uma rede, então você encontra em outros lugares. Mas se por acaso você vier nesse daqui, eu recomendo você não ir embora sem passar do outro lado da rua, que é o St. Lawrence Market. Eu já fiz no iniciozinho do vlog, lá nos primórdios do vlog, eu fiz um episódio aqui, mas eu tenho que fazer outro melhor, que naquela época eu nem sabia fazer vlog. E eu ainda vou mostrar aqui no vlog de novo, que é o mercado central aqui de Toronto. Tem muita coisa bonita ali. Quando eu falo de coisa bonita, eu tô me referindo à comida. Mas enfim, eu vou deixar o link aqui desse vlog, é um dos primeiros. Acho que vale a pena ver, mas eu vou fazer um melhor, eu prometo. Ai, cheguei em casa agora. Gente, tá 20 graus lá fora. 20 graus. É muito calor. Engraçado, eu nunca achei que eu fosse morrer de calor com 20 graus. Mas tá agora assim, agora que eu tô desacostumada, 20 graus é muito calor, muito calor. Eu também fui meio despreparada, né? Tava de calça jeans, fui com essa blusa aqui de malha e tava com tava com um pullover de merino por cima e a minha jaquetinha de couro por cima. Aí tava morrendo de calor, tive que tirar o pullover e vi só com a jaqueta por cima da blusa. Mas enfim, tá 20 graus, tá lindo lá fora, tá um dia maravilhoso. O que eu mostrei hoje foi realmente o coração de Toronto. Eu achei importante começar por lá, porque agora quando eu mostrar as outras estações, é interessante eu situar mostrando qual tempo que você leva de viagem entre a estação que eu vou mostrar e a Union, para você ter uma ideia da distância que é do centro, e realmente o centro mesmo de Toronto, o coração financeiro de Toronto.
Terminando de editar o vlog que vai ao ar amanhã. Fico zerado, não tem nenhum vlog pendente. Amanhã eu tenho que editar o de hoje. Detesto quando fico atrasada com o vlog. Agora eu posso dormir tranquila. Acho que eu vou aproveitar e acabar de editar uns vídeos do blog Zest também. Aliás, precisamos falar sobre salmão. No vlog de ontem, respondendo uma pergunta sobre nossa alimentação aqui, eu acabei falando maravilhas sobre o salmão aqui e tal, que a gente come pra caramba, que é muito bom, que é barato e tal. E aí algumas pessoas alertaram lá no canal que supostamente tem uma questão aí de contaminação do salmão que é do Oceano Pacífico, devido àquele vazamento da usina de Fukushima no Japão e tudo mais, e que talvez seria melhor a gente dar preferência ao salmão do Atlântico. Para ser sincera, eu não sabia nada sobre isso, não tinha ouvido ninguém falar sobre isso, não tinha visto na imprensa, não fazia a mínima ideia e tava comendo salmão super feliz, achando que eu tava super saudável. Então, desde que começaram a chegar esses comentários, eu resolvi pesquisar, até mesmo, né, pra saber, não só pela nossa saúde, mas também porque eu fico falando aqui, coma mais salmão, né, parece que eu tô fazendo apologia ao salmão do Pacífico. Então, eu fui pesquisar, inclusive porque eu vejo muito salmão aqui, que é ou do Alasca, ou do Pacífico, na verdade, do Alasca, do Pacífico, né. Mas eu vejo muito assim a denominação salmão do Pacífico e salmão do Alasca. Os dois são do Pacífico, mas eu acredito que o do Pacífico seja da costa aqui do Canadá e não do Alasca. Então eu fui pesquisar. Bom, e pra falar a verdade, eu vi realmente alguns artigos, alguns posts na internet sobre isso, que supostamente quando teve vazamento na usina de Fukushima, parte dessa radiação poderia ter ido para as águas do Pacífico e poderia ter contaminado os peixes do Pacífico. O problema é que eu não achei nenhuma publicação assim que eu julgasse confiável, não achei nenhuma, sei lá, nenhuma CNN, nenhum jornal, nenhum New York Times, enfim. Eu vi muitos blogs, muita fonte, assim, que eu não conheço, não sei se, assim, não vou falar que são fontes confiáveis ou não confiáveis, simplesmente fontes que eu não conheço. Então eu fiquei meio assim também de chegar aqui e falar e alarmar que o salmão tá contaminado, que não é pra comer salmão, se eu não conseguir também provar isso. Eu não consegui provar nenhuma das duas coisas. Eu não consegui provar nem que é saudável e nem que não é saudável. O que sim eu consegui achar no USA Today é que acho que 1 ou 2 anos atrás eles fizeram um estudo num desses reatores que foi afetado da usina de Fukushima e chegaram à conclusão de que a radiação, de que a contaminação lá da radiação estaria num nível maior do que eles imaginavam há alguns anos atrás, na época do desastre. Também, assim, há contestação por parte da administradora de Fukushima, que fala que a metodologia foi diferente e blá blá blá. Então, assim, resumindo, um lado fala que a contaminação é maior do que se esperava, o outro lado fala que não. Nesse mesmo artigo, ou em outro, porque eu achei do USA Today, acho que eu achei da CBS News também, falava que o órgão regulador lá dos Estados Unidos, não sei bem qual, não sei se era o Ministério do Meio Ambiente, alguma coisa dos Estados Unidos, estava monitorando as águas do Pacífico na costa norte-americana, com medo realmente dessa tal contaminação. Mas até agora, supostamente, segundo esse órgão do governo, não tinha nada que ficasse comprovado de que o salmão ou qualquer outro tipo de peixe ou a água do Pacífico estaria contaminada com essa radiação. Porque ainda não se sabe qual vai ser o impacto mesmo no ambiente desse desastre que teve lá no Japão. Então, por conta disso, eu não vou nem incentivar a comer salmão e nem vou falar contra, porque eu acho que as duas afirmações são muito sérias, né? Eu falar que é saudável e, né, tem gente falando que não. Também falar contra o salmão do Pacífico, sendo que tem toda uma indústria por trás, tem gente que vive disso e tal. Assim, eu não sei, eu acho que o meu lado jornalista, assim, me puxa muito pra fazer qualquer tipo de afirmação sem eu ter certeza, sem eu confiar na fonte. Então o que eu prometo a vocês é que eu vou continuar pesquisando, vou perguntar aos locais aqui se eles compram esse salmão. Vai ver que é por isso que é barato, né? Vai ver que só a gente comprava esse salmão, todo mundo sabe que não é pra comer e tal.
Mas eu vou pesquisar aqui, vou perguntar para as pessoas e volto a falar aqui no vlog. Assim que eu tiver um posicionamento um pouquinho mais confiável, a gente volta a falar nesse assunto. Lanchinho da tarde hoje novamente uma cenourinha picada com a minha pastinha de iogurte com cebolinha, com cebolinha. E o bom e velho Netflix pra gente ver Downton Abbey, né? Não vou mentir não, isso aqui ficou muito bom. O que você achou, amor? Muito bom. Muito bom. Depois a gente achou assim, aqui ia ficar bom com pimenta, eu coloquei sriracha, ficou melhor ainda. Apimentadinho assim, o caldinho ficou muito bom. É uma versão assim, um pho vegetariano sem glúten. Um pho saudável.